Mas para as pessoas que acreditam no dólar e nas outras moedas, será que elas são realmente confiáveis? Será que elas são os meios convenientes para trocar e enviar dinheiro entre as fronteiras internacionais? Elas nos dão um preço estável e previsível anos após anos? E mais importante de tudo, elas são uma reserva de valor em que é possível controlar em preços de inflação ou quando há alta no mercado? Se você continuamente reclama sobre o aumento do custo de vida, consegues obter a resposta que não é. Isto nos faz pensar, então por que a moeda fiduciária tem valor? Pense no dinheiro que todos nós usamos diariamente. Não há mais ouro ou ativo atrelado às nossas notas. O dinheiro que usamos, mesmo assim, ainda serve para pagar comida, casa, aluguel, contas e outros itens. Como já havíamos discutido um pouco, o valor do dinheiro deriva da crença e confiança coletiva. Facilmente conseguimos identificar que infelizmente os governos não têm conseguido manter as suas políticas monetárias. Mas, então, o que seria bom fazer? Bem, enquanto os bancos centrais e os políticos estiverem no comando, não há muita coisa a se fazer para mudar as jornadas. Por quê? Porque eles sempre vão promover políticas que sejam simplesmente a favor dos seus próprios interesses. A solução seria ter um sistema monetário alternativo que fosse resistente tanto à inflação quanto à manipulação do Banco Central. Daí onde surge o problema. Nunca foi tão fácil promover um sistema monetário que não é apoiado por ninguém e ainda protege os interesses de todos, tão convincente que as pessoas poderiam confiar nele e na economia. Mas até que surgisse o lançamento da rede monetária Bitcoin, apoiada na tecnologia blockchain descentralizada. Mas há uma parte muito chata sobre isso. É muito difícil convencer os leitores, as pessoas, principalmente em África, a optarem pelo Bitcoin e a usar a tecnologia blockchain. Por quê? Porque elas são comparadas a como pessoas obesas que não querem mudar a sua dieta mesmo sabendo que o seu estado não está bom. Infelizmente, esse é o estado da nossa sociedade atual. Elas não conseguem compreender a genialidade que está por detrás do Bitcoin e da tecnologia blockchain. Note, tudo é a base de confiança. Há um fato que as pessoas simplesmente confiam no sistema monetário. Por quê? Porque foram habituados a fazer isso. Porque eles encontraram que é a melhor forma de fazer as transações e a melhor forma de até receber o pagamento pelos serviços prestados. Mas na realidade, não tem se mostrado ser a melhor forma. Por quê? Porque com o passar do tempo as coisas só têm piorado. O ouro, por exemplo, presta bem uma caixa, ou seja, ela é esteticamente atraída. Não pode ser forjado por causa da densidade única e não pode ser fabricado por ninguém. Então, sempre haverá tanto ouro no planeta quanto o planeta já contém, apesar dos bilhares de asteroides. Então, novamente, o ouro passa a ser um pé no saco. Como assim? O ouro é pesado e é um fardo para carregar e transferir. Não é facilmente divisível, por isso é difícil pagar valores preciosos com ele. Poucas pessoas fazem suas compras semanais com ouro. E também seria muito bom se conseguisse criar uma versão digital que fosse claramente divisível o ouro, que permitisse que ela mesmo efetuasse transações à velocidade da luz. Mas houve o aparecimento de uma rede bem semelhante, ou seja, Bitcoin. Foi possível efetuar transações com Bitcoin já desde o início e facilmente transferível aos outros. A tecnologia blockchain permite-nos fornecer dados genuinamente imutáveis. Isso significa que as informações contidas neles não podem ser alteradas. Nunca. Vai levar tempo com certeza para você compreender isso, porque existem 3 fatores que estão bem atrelados a isso. O primeiro é o número de cópias existentes, ou seja, nós completos, todos os quais são cruzados entre si. O segundo, o processo pelo qual novos dados são gravados, ou a criptografia. E o terceiro, o consumo de energia da rede, que são os hash rates, que impossibilita
dominar ou mudar o rumo do processo de criptografia. Talvez se perdeu um pouquinho sobre isso, mas lembre-se, por meio deste processo foi permitido que todos os dados fossem imutáveis e a criação de uma moeda autônoma. Bitcoin tornou-se um dos dinheiros pelo qual a humanidade sempre procurou nos milhares de anos. O porquê? Porque ele obedece ao critério do dinheiro confiável. Primeiro, é durável, é portável, é escasso, divisível e fungível. Mas alguns pensam que provavelmente os últimos critérios de acessibilidade e disposição não preenchem. Não é bem assim. Porque conseguimos ver as características do Bitcoin. A humanidade em si já tem aceitado. E há alguns países até que adotaram por isso, como o El Salvador. Só para ver a perspectiva do quão o Bitcoin será continuamente usada pela humanidade. Mas existem aqueles que também não são muito a favor do Bitcoin. Eles dizem porque o Bitcoin é muito volátil. Não consegue se manter um preço. E até alguns, por causa disso, não acreditam que o Bitcoin seja uma reserva de valor. Mas, para aí. Você sabia o quão é a capitalização agora do Bitcoin? São praticamente equivalentes a 1 trilhão. Isso só foi suficiente 12 anos. E você sabia qual é a capitalização do ouro durante esses tempos todos de existência? O ouro tem a capitalização de 12 trilhões. O Bitcoin já conseguiu roubar uma boa parte disso. E é preciso também compreender o quanto tempo levou para que o ouro passasse a ter um valor avultado. O ouro precisou de 5.000 anos para que atingisse a marca de 1850. Bitcoin simplesmente precisou de 12 anos para que atingisse a capitalização de 66 mil dólares. Então, o Bitcoin com certeza pode ser uma reserva de valor bastante confiável. Mas para as pessoas que acreditam no dólar e nas outras moedas, será que elas são realmente confiáveis? Será que elas são os meios convenientes para trocar e enviar dinheiro entre as fronteiras internacionais? Elas nos dão um preço estável e previsível anos após anos? E mais importante de tudo, elas são uma reserva de valor em que é possível controlar em preços de inflação ou quando há alta no mercado? Se você continuamente reclama sobre o aumento do custo de vida, consegues obter a resposta que não é. Isto nos faz pensar, então por que a moeda fiduciária tem valor? Pense no dinheiro que todos nós usamos diariamente. Não há mais ouro ou ativo atrelado às nossas notas. O dinheiro que usamos, mesmo assim, ainda serve para pagar comida, casa, aluguel, contas e outros itens. Como já havíamos discutido um pouco, o valor do dinheiro deriva da crença e confianças coletivas. Geralmente o dinheiro que recebemos em empréstimo existe apenas como números em uma tela, graças ao sistema bancário criado pelos bancos. Os bancos centrais e os governos podem criar dinheiro e aumentar a oferta deste dinheiro a qualquer momento por meio de mecanismos econômicos. Podemos facilmente identificar exemplos onde a confiança no governo já se perdeu, ou no Banco Central, como nos países de Angola, Zimbábue e Venezuela. Por causa das políticas muito pobres adotadas pelo governo, infelizmente passou a haver hiperinflação da moeda. Já o valor do Bitcoin deriva de uma variedade de atributos diferentes. Em última análise, o Bitcoin e a moeda fiduciária têm valor devido ao fator confiança. Note, enquanto a sociedade acreditar num sistema fiduciário, o dinheiro continuará tendo valor. Podemos dizer o mesmo sobre o Bitcoin. Ele tem valor porque os usuários acreditam nisso. No entanto, ainda existem mais fatores que derivam disto. Ao contrário da moeda fiduciária, o Bitcoin não tem banco central e é uma estrutura completamente descentralizada, pois é um sistema que apoia essa tecnologia Bitcoin, que dá muita segurança e utilidade. Ela também fornece uma maneira revolucionária de lidar com as transferências de valor globalmente. O Bitcoin também pode atuar e ser usado como ativo de valor, assim como o ouro.